Oi, gente! Hoje, como eu prometi pra vocês, eu vim aqui contar o que eu fiz de diferente na minha terceira FIV. Na verdade, na minha terceira TEC, né? Que é a transferência de embriões congelados. O que eu fiz, o que eu mudei, que eu acho que pode ter ajudado na implantação das minhas duas pequenas. Bom, gente, para começar, esse vídeo, ele é mais uma dica de tentante para tentante, de uma pessoa que estava ansiosa no momento do terceiro tratamento. Eu não tenho base científica para falar do que eu tenha feito, o que de fato funcionou ou não. Porque eu li muito sobre, eu pesquisei muito sobre, eu pesquisava na internet, eu queria entender. Eu sabia que eu ia pôr os embriões e eu sabia o que eu tinha feito das outras vezes e eu queria melhorar ainda mais, eu queria me esforçar mais. Só para deixar claro, se tiver algum médico assistindo, eu não tô dizendo que isso é resultado, fator determinante para o sucesso de uma TEC, de uma FIV, gente, não é. Eu tô contando da minha experiência aqui que eu fiz, que pode ser que tenha ajudado, pode ser que não, pode ser que eu dei mais sorte, enfim. Mas eu fiz e eu me sinto muito bem de ter feito, apesar de que a gente já sabe que a gente não tem controle sobre as coisas. Eu já aprendi isso, acho que vocês também, quem tá tentando faz bastante tempo, que é a hora que Deus quer, a hora que tem que ser. A minha terceira TEC, que é a transferência de embriões congelados, eu costumo falar FIV, que eu acho que as pessoas estão mais familiarizadas com esse termo, tá? Mas na verdade o que eu fiz foram TECs, porque os meus embriões estavam congelados e eu transferia pra dentro de mim, descongelando eles. Primeiro, os médicos recomendam um repouso curto. Quando você faz a transferência, na minha clínica, na Huntington, eles pediram pra eu ficar uns 40 minutos deitadinha, e aí quando eu chegasse em casa, pra eu ficar só 24 horas de repouso. Isso, na minha outra clínica, com o meu outro médico, também é a mesma orientação. Eu sei que eu tava lendo na internet que tem médico que manda ficar 14 dias de repouso, 12 dias de repouso, o que eu já acho um exagero, né? Porque, na verdade, se fosse assim, nenhuma mulher ia ficar grávida na vida, né? Porque ninguém faz amor e fica de repouso e daí fica grávida. As pessoas têm vida normal. Mas, como das outras vezes eu respeitei e fiz só um dia de repouso, dessa vez eu falei, quer saber? Eu já tô aqui, já tô fazendo a transferência, por que não fazer um pouquinho mais de repouso? Mal não vai fazer. Eu achei melhor e mais prudente pra mim, pra minha cabeça, eu tentar um pouquinho mais de repouso. Quando eu voltei da clínica, que eu fiquei 40 minutos lá, cheguei em casa e falei pra mim mesma, vou pegar leve. De 2 a 3 dias, acho que eu fiquei uns 3 dias de repouso. Eu levantava pra comer, ia jantar, tipo, aqui em casa, sentava na mesa pra jantar com meu marido e tudo mais. Mas eu não fui trabalhar, eu não fiz nada estressante, eu fiquei muito calma, eu fiquei assistindo seriado. Como eu falei pra vocês no vídeo de ansiedade, quem não viu, pode ver aqui no box de informações, que pode ajudar vocês no período de ansiedade. Mas eu falei que eu gosto de assistir seriado repetido, porque daí não tem nenhuma expectativa, não tem ansiedade, você já sabe o que vai acontecer, mas são seriados que te acalmam, que são legais e tal. Então, eu assisti muitos seriados repetidos. Eu fiquei em casa, eu fiquei deitadinha. No segundo e terceiro dia, eu já fiquei na sala, mas eu fiquei em casa. Então, eu fiz tudo que eu pudesse, que eu acho que foi bem diferente das outras vezes. Das outras vezes, eu fiz os 24 horas de repouso. No segundo dia, peguei um pouco mais leve, depois já vida normal. E não foi bem assim. Depois desses 3 dias, eu continuei pegando muito leve. Então, eu acho que eu fiz... Eu não lembro que dia da semana que eu fiz a transferência, mas eu lembro que logo veio o final de semana. Também peguei super leve no final de semana. Fui pra minha fazenda da minha família. Fiquei lá, de roupa de ficar em casa. Nem tomei sol, nem nadei. Fiquei com a família. Então, tipo, foi um momento que eu fiquei muito resguardada e muito eu comigo mesma. Não postei muito na internet. Eu não queria nada que me distraísse muito. Eu tava muito focada. Então, eu acho que em termos de repouso, é mais ou menos isso que eu fiz. Na segunda semana, voltei a trabalhar, mas assim, tudo que eu ia fazer que era, tipo, físico, que demandava esforço físico, eu fazia bem devagar, bem calma. Então, eu não pegava peso. Tudo isso pra ter certeza que ia implantar, assim. Eu não queria, tipo, fazer nada que pudesse atrapalhar. Obviamente, não fiz ginástica, nem nada. E até os médicos pedem pra você não fazer ginástica. Não tivemos relações sexuais, mas isso também o médico orienta a não ter. Aí, que mais? Eu li que a gente precisa se hidratar muito. Porque a hidratação, acho que aumenta a circulação e o fluxo sanguíneo no corpo. E aí no próprio útero. E como você quer que eles colhem, né? Os embriões colhem. Você precisa se hidratar muito. Então o que eu fazia? Eu pedi água de coco natural. Muita água, muita. E eu tomei Gatorade, que é uma coisa que eu li, que repõe os sais. E que também pode ajudar. Bom, eu lia que ajudava, eu fazia. E eu li que gelatina também ajuda. Tudo isso eu tô falando, até minha médica, quando eu comentei com ela, ela deu uma risadinha e falou, não sei se ajuda muito, mas assim, se estiver te fazendo bem, faz. E foi o que eu fiz.
E aí a gelatina, não sei se ajuda, se não ajuda, mas assim, todos os dias, todas as refeições, sobremesa, lanchinho, tudo era gelatina. Outra coisa, eu li que physalis é uma fruta que eu nem sabia que existia, ajuda na implantação. Então o que eu fiz? Obviamente, comprei physalis e comi physalis. Não sabia nem como comer physalis. Eu entrei no Google e pus como comer physalis, que eu não sabia se podia comer a casca, se não podia. Tudo que eu li que era bom, eu comia. Daí eu li que era bom comer uma dieta mais à base de proteínas. Tentei comer mais saudável possível até descobrir da implantação, e até nos primeiros 3 meses eu também fui bem mais saudável do que eu tô hoje, enfim. Não comi muito doce. Uma coisa que eu li também, que a cafeína podia atrapalhar na implantação, então obviamente cortei a cafeína. Tipo, desculpa que a Betina quase caiu. Gente, bicho. Aquela apoiada. Foi muito bom. Cortei a cafeína nesses primeiros dias de implantação. Depois, só quando eu soube que eu tava grávida, que eu perguntei pra minha médica, posso voltar? E ela me deixa tomar um café por dia, mas até então tinha cortado. Chocolate eu também li que é estimulante e que nesse período de implantação era melhor cortar. Essas duas últimas orientações eu li até no livrinho que minha médica me deu, porque quando você faz a implantação tal com ela te dá um livrinho de orientações. Agora que eu voltei a comer o chocolate, mas também não é que eu tô me empanturrando de chocolate. Uma coisa que eu sempre faço e sempre fiz na minha vida, que eu encho bastante, é drenagem. E aí, nesse período, eu também parei a drenagem. Apesar de, tipo, ser indicado para gestantes e tudo mais, eu achei que nesse começo, nesse período de implantação, achei melhor ninguém encostar na minha barriga, ninguém encostar muito em mim. Eu falei, deixa eu ficar muito na minha. E foi isso que eu fiz. A drenagem eu preferi parar até descobrir com a minha médica se tudo bem a fazer. Quando você faz a transferência, você não sabe se você tá grávida ou não, mas você tem que meio que agir como se você tivesse. Quando eu soube que eu tava grávida, eu tive que fazer vários betas-HCGs pra ter certeza, os exames de sangue, né, pra ter certeza que os hormônios estavam altos, que a gravidez estava firme. E só na 6ª semana que eu fui na minha médica fazer o primeiro ultrassom. Então foi aí que eu descobri que eu podia sim fazer drenagem, que eu podia tomar um café por dia, esse tipo de coisas que até então eu tava parada porque eu preferi me resguardar, enfim, ter certeza que tava tudo bem e tal. Gente, como eu falei, eu não sei se esses cuidados foram bons, se não foram. Eu tentei dormir mais, eu tentei ficar realmente mais serena. Eu sei que é difícil, eu já falei com vocês sobre isso. Eu sei que é muito difícil a gente manter a calma no momento que a gente tá tão ansiosa. Mas com a minha médica foi um pouco mais tranquilo, porque como ela me via a cada 3 dias pra medir meus hormônios, que nem eu tinha falado pra vocês, eu não me sentia largada, né? Porque nas outras transferências, o médico fazia a transferência, eu ficava 12 dias sem falar com ele. Não se apeguem tanto aos sintomas. Quem tiver colocado ou quem tiver prestes a colocar, cada um, tem gente que não sente nada e tá grávido, tem gente que sente tudo e não tá grávido. Eu sentia muita cólica, muita, e isso até me deixou muito tensa nessa última transferência. Nas outras, eu não sentia tanta cólica assim, eu sentia umas fisgadinhas e tal. Eu não sei se vocês já ouviram falar do sangramento de implantação, mas ele existe, ele é real e muitas mulheres têm. Tanto que tem umas mulheres que não fizeram tratamento, não sabem que estão grávidas, têm o sangramento e acham que é menstruação, mas na verdade é o sangramento de implantação. E no fim elas descobrem que estão grávidas e falam, nossa, mas eu menstruei. Dessa vez eu tive o sangramento de implantação, mas a minha sorte é que a minha médica, como eu contei pra vocês, me fez surpresa. Vou colocar aqui embaixo no box de informações, porque é um vídeo muito legal de vocês verem. Então eu tive o sangramento de implantação 1 ou 2 dias depois que ela me contou que eu tava grávida. Então eu fiquei bem mais calma. Agora, se eu tivesse tido esse sangramento antes, eu ia ficar muito tensa. Pra vocês já saberem, o sangramento de implantação, ele é um sangramento que não tem um fluxo contínuo, não é que nem uma menstruação. É um sangramento que precisa de um carefree, uma coisa assim, um absorvente pequeno e tal. No meu caso foi mais marrom, mas pode ser mais avermelhado. Não precisam se desesperar, isso pode ser simplesmente que o seu embrião colou na parede do útero. E aí, o que acontece? A parede do útero dá uma descamadinha e sai um pouquinho. E aí é por isso que tem esse sangramento de implantação, que chama nidação, né? E é isso, gente. Tentem ficar o mais serenas possível, essa é a minha dica pra vocês. Mal não vai fazer, então essas dicas que eu dei, pelo menos no fim, a gente se sente um pouco mais em controle sobre a situação, que é uma situação que não tem muito controle, né? Eu tenho lido muito as mensagens de vocês, eu tenho ficado muito feliz de poder dividir esse momento. Eu sei que é um momento difícil, eu sei que a gente se sente sozinha. Só de eu estar aqui podendo dividir esse momento com vocês, eu me sinto muito privilegiada. Então é isso, continuem me mandando sugestões do que vocês querem ver, deixem seus likes, mandem esse vídeo pra quem vocês conhecem, que tá tentando engravidar, que vai passar por uma transferência, que vai fazer uma FIV, uma TEC, o que for. E muito boa sorte pra quem for passar por isso, tá bom? Um beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Gente, beijo. Aquela apoiada. Foi muito bom. Quando você continua falando, nossa, acho que ela vai seguir.